Ezequiel estava no cativeiro, lá na Babilônia. E a expressão mais usada no livro de Ezequiel é "assim diz o Senhor". Parece que vejo o Senhor se manifestando, dizendo, informando, falando, "assim diz o Senhor". Mesmo que quisessem ouvir ou deixar de ouvir, Deus estava falando. E a nação de Israel, que estava em meio ao cativeiro, precisava saber aquilo que Deus estava falando. E nesse livro do Vale de Ossos Secos, Deus fala da restauração de Israel para a glória excelsa do seu nome. Vamos ler então Ezequiel a partir do capítulo 37, versículo 1 em diante. "Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos e sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como se me deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso." À medida que nós formos pregando, nós vamos estar citando alguns versículos, além daqueles aos quais nós já fizemos menção nessa noite. Mas nós queremos falar então sobre vale. Quando olhamos a palavra vale na Bíblia Sagrada, nós sabemos que é uma parte profunda, uma depressão profunda. E o vale não é um lugar que ninguém quer passar. O vale é onde não tem água, não tem nada, é sequidão, é dificuldade, é luta, é adversidade. Quando se fala em vale, já se fala de um assunto que ninguém quer ouvir. Mas na oportunidade de hoje, nós queremos dizer que Deus quer operar nesse vale. Aleluia. Quem sabe você que está aí do outro lado se sente assim, em meio a um vale. E nós vamos então contextualizar a palavra de Deus nessa noite, de acordo com aquilo que o Senhor Deus nos der. O povo de Deus, ele se tornar agora como ossos secos. Mas Deus tinha uma promessa de restituição para a nação de Israel, porque Israel estava no cativeiro, e Deus falou várias vezes, e agora, através desta passagem do vale de ossos secos, Deus está dizendo que irá restituir a nação de Israel, que está representada agora numa nação de vale de ossos secos, sem esperança. E diz a Bíblia ali que o vento se movia em meio àqueles ossos, e os ossos estavam separados, e quando o vento sopra, começam a se juntar, e eles passam então a serem revestidos de nervos, de carne e de pele. Isso nada mais é do que uma parábola do Antigo Testamento, uma parábola da reconstrução, da recriação de Israel. Um vale cheio de ossos, e nós lemos ali, sequíssimos, sem águas, com a ausência de água. Então era sequíssimo, sem a manifestação de Deus, sem, aleluia, a presença de Deus. Mas mesmo assim, em meio àquele caos no vale, Deus ainda promete que iria então reconstruir, restituir, recriar a nação de Israel. Israel estava desolado por causa de muitos massacres, e ali, quando Ezequiel fala
nesse capítulo 37, ele já está lá no cativeiro e está representando essa parábola aí, a dispersão de Israel, a chamada diáspora, que aconteceu em 4 levas, em 4 tomadas. Primeiro pela Assíria, no ano 722 a.C., levando então o reino do norte pelos assírios, né? E deixando Israel pagando tributos. E lá no ano 586 a.C., por Nabucodonosor, então ele leva Judá, onde foi então Ezequiel cativo. Essas são as 2 principais levas da nação de Israel na primeira diáspora, aleluia, na dispersão. E a segunda, podemos assim dizer, foi no ano 70 depois de Cristo, com os romanos, com a grande perseguição sobre o povo judeu, onde os romanos destruíram Jerusalém a fogo, e os judeus eles vão parar lá na Ásia Menor, na África, e também pelo sul da Europa. E a dispersão, a diáspora, termina na criação ou com a criação do Estado de Israel em 1948, 14 de maio de 1948. Quando a Bíblia diz lá em Isaías 66, verso 8, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisa semelhante, poder-se-ia fazer nação, fazer uma terra nascer num só dia, nasceria uma nação de uma só vez. E aí está então o cumprimento e a última diáspora, a última dispersão da nação de Israel e o cumprimento da palavra de Ezequiel em parte, porque Deus juntará o seu povo, restituirá o seu povo de Israel, a sua nação, aleluia, na grande tribulação e grande tribulação, quando Deus trabalhará com Israel, aleluia. E ali, então, no Vale de Ossos Secos, naquele massacre desolador, os ossos estavam sequíssimos. Quando olhamos para o quadro, podemos ver que ali não tinha vida, sequidão, ali havia esterilidade, ali não poderiam, não tinha vida, não poderia reviver nada, a não ser pelo mandato do próprio Deus. O quadro era terrível, e se Deus não dissesse profetiza, aos olhos humanos nada aconteceria. E Deus faz então a pergunta a Ezequiel: poderão viver esses ossos? Pelo homem não, mas pela onipotência de Deus sim. Aleluia. E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes, o impossível para os homens é possível a Deus. Quando Ezequiel então profetiza segundo a ordem de Deus, começa a se ouvir um ruído. E aquele ruído era osso procurando o seu par. Osso a osso procurando lá o seu osso, não sei se através do seu DNA, mas já reconstruindo um corpo esquelético, e após então nervos, e após carne, e após pele, e eram cadáveres, e eles precisavam então agora de vida, e pela palavra criadora de Deus, houve um milagre, aconteceu um milagre. Havia ali uma desesperança, havia ali uma situação sem solução alguma. Aleluia, porque para realizar o que é possível, não precisa ter fé, mas um pouquinho, bem pequeno de fé, já pode ser realizado o milagre. E Deus disse a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos sequíssimos. E Ezequiel assim fez, ele profetizou o que Deus mandou. E quando nós olhamos esta parte, quando Deus manda profetizar, e Ezequiel profetiza, nós podemos pensar assim: se o próprio homem profetizasse, aquilo ali seria loucura. Era impossível acontecer uma recriação ali. Era impossível aqueles ossos se juntarem, cada componente com seu par, era impossível aos olhos humanos, mas foi Deus que mandou. E quando Deus manda, aleluia, pode ter certeza
acontece o milagre, acontece a cura, acontece a libertação. Quando Deus manda, o câncer tem que bater em retirada. É reconstruído um novo órgão, é reconstruída uma saúde, é reconstruída a libertação, e o nome de Jesus é glorificado. Quando Deus manda, ninguém pode ficar na frente. Quando Deus manda, ninguém pode impedir. Operando Deus, quem impedirá? Deus poderia fazer aquele milagre ali do vale de ossos secos sozinho, mas ele usou o profeta. Glória a Deus, um homem, um profeta, disposto a participar da loucura de Deus, podemos assim dizer. Aleluia. Profetiza. E o profeta foi ousado e profetizou, fazendo aquilo que Deus mandara. Se Deus mandar, irão ossos procurar os seus pares, nascerá nervos, nascerá carne, nascerá pele, e o próprio Deus soprará o Espírito e haverá vida, para a glória do nome do Senhor. Quando Deus manda, existe ruído. Diz o versículo 7, portanto profetizei como se me deu ordem. Olha só como Ezequiel, ele enfatiza dizendo que só fez porque recebeu uma ordem. Aleluia. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles. Mas não havia neles espírito. Então me disse, Deus falando a Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra a estes mortos para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. É assim que Deus fará com a nação de Israel. É assim que Deus faz com o impossível. Aleluia. Ele faz vir à existência. Quando Deus manda, as coisas acontecem. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Eu venho te dizer, se você já está sem esperança, pelo quadro que você assiste diante da sua frente, da tua frente, diante de você não está algo que está te agradando, pode ter certeza que se Deus quiser, se Deus der a ordem, essa situação vai reverter. E como sempre falamos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus diz a Ezequiel, profetiza, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Deus está falando aqui de algo impossível dentro da sepultura, onde não há mais recursos, onde não cabem mais recursos, onde não há mais esperança, onde não há mais condições nenhuma de ser revertido. Mas Deus diz, eu vou fazer sair da sepultura. Aleluia. E vai viver, haverá vida. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Se você acreditar nessa noite na palavra de Deus, então você vai saber que só o Senhor é Deus. Aleluia. E que Ele pode sim fazer vir a existência. Ele pode sim fazer vir a tua cura, a tua libertação, ou de alguém que você tem no coração nesse momento. Aleluia. Porque Ele é Deus. É especialista em fazer vir a existência as coisas que não são. Fazer reverter as coisas que estão mal para uma situação de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Se formos olhar a vida de Ezequiel, aleluia, em meio aos ossos secos,
e Deus perguntando a Ezequiel, será que pode viver esses ossos? Eu penso que só um louco poderia sim. O quadro era tão triste, tão sem esperança, que Ezequiel disse a Deus, tu o sabes, Senhor. Ezequiel estava falando com Deus, ele sabia com quem estava falando, aleluia, porque a última palavra vem do Senhor. E Deus diz a Ezequiel, profetiza aí sobre esse vale de ossos secos. E lá então no versículo 13 diz, então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Aleluia. Israel um dia irá reconhecer que só o Senhor é Deus e que Jesus é o verdadeiro Messias que já veio. Aleluia. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos da história de Israel, foi para o cativeiro, ficou lá 70 anos, e Deus faz com que Israel retorne através de Neemias, de Esdras, aleluia, e eles reconstroem o templo numa segunda oportunidade, vindo então cerca de 400 anos de silêncio, e então vem Jesus, glória seja dada ao nome do Senhor, como o Messias para os judeus. Mas os judeus não entenderam, aleluia, condenaram, crucificaram, e Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Deus ainda tem um assunto em aberto para com os judeus. Fará isso, aleluia, ante o arrebatamento da igreja. Tratará com a nação de Israel, resgatará o seu povo e irá recriar a nação de Israel para o governo milenar de Jesus. E se você que está aí do outro lado está se vendo numa situação em que os ossos estão sequíssimos, que não há mais esperança, tudo está morto, eu venho te dizer nessa oportunidade que Deus pode fazer recriar, Deus pode fazer vir à existência o teu milagre nessa hora. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque o impossível pertence a Deus. Aquilo que está nas nossas mãos, é nós que temos que fazer. Mas aquilo que é para Deus fazer, Ele pode fazer hoje e agora. Nós precisamos de um milagre para mim e para a tua vida. E se você acreditar, usar a tua fé, Deus pode reverter essa tua situação aí nesse vale e Deus te exaltar com rios de água viva jorrando sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém.